Olá pessoal, vamos para mais uma aula do livro Igreja Centrada e hoje estamos no capítulo 19. O capítulo 19 a gente entra na terceira e última parte do livro, que é o terceiro compromisso dessa igreja que busca o centro, tanto os grandes centros quanto ser centrada. Cada compromisso, seja o evangelho, a cidade, agora o movimento, está entre extremos. E nessa última seção do livro ele está falando sobre o movimento, o equilíbrio entre a igreja como organismo e organização. E aí no capítulo de hoje ele vai introduzir o tema ou a expressão da igreja missional. Tá? E dentro desse terceiro compromisso da igreja centrada, ele vai falar então nos próximos capítulos, inclusive nesse, sobre a comunidade missional. E na aula de hoje, então, sobre esse capítulo, ele começa introduzindo o termo missional, mostrando que ele é usado de maneiras muito diferentes. Tá? Ele popularizou-se lá no ano de 1952, depois da Conferência Missionária Mundial. E a principal ideia por trás dessa expressão, ou na verdade a expressão Missio Dei, que está intimamente relacionada com a ideia da igreja missional, que foi popularizada depois dessa conferência missionária, a principal ideia por trás dela é de que Deus está em missão, Deus está ativo no mundo e ele trabalha para redimir toda a criação. E aí então a tarefa da igreja é apenas participar da missão de Deus. É muito comum então que por conta dessa expressão Missio Dei, a preocupação seja de a igreja perceber o que Deus está fazendo no mundo e então se envolver naquilo que Deus já está fazendo. Então a missão tem de ser vista como originária da própria natureza do Deus Trino, pois a própria Trindade é enviadora. Assim como o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo é enviado pelo Pai. Então a própria natureza da Trindade é enviadora e a igreja então nasce com uma missão porque Deus é um Deus em missão. E a missão de Deus ela é uma missão ampla, abrangente, não apenas salvar a humanidade, os homens, mas é de redimir toda a criação. Tá? Dois textos que deixam isso claro, um é Romanos capítulo 8, que fala que a natureza geme e aguarda o dia da sua redenção, e outro é Colossenses capítulo 1, que fala que na cruz Cristo reconciliou consigo mesmo não somente os seres humanos, mas todas as coisas. E aí, em muitos círculos, no entanto, no decorrer depois dessa metade do século XX, a missão ela passou a significar uma união a movimentos seculares de direitos humanos e até apoio às organizações políticas de esquerda, fazendo com que a igreja perdesse muito da sua identidade. Por conta da Missio Dei, que foi essa ideia de mostrar um Deus em missão e uma missão mais abrangente do que apenas salvar o ser humano, com o tempo isso começou a ser desequilibrado, caindo na ideia de a igreja ser quase que uma ONG, quase um movimento político, um movimento social, e acabou perdendo, dentro dessa definição de missão da igreja, essa ideia de evangelização, essa ideia do discipulado. E aí então o missiólogo Newbigin se preocupa com isso e ele escreve bastante sobre isso. E a preocupação dele foi mostrar que o conceito de Missio Dei cada vez estava tornando a igreja mais desnecessária, mais irrelevante, por se assemelhar muito a ONGs e movimentos políticos e sociais, e nas tarefas que a igreja desempenhava, semelhante modo a esses movimentos seculares, ela era inferior. Então acabava que ela não tinha uma diferença, mas ela era inferior naquilo que ela estava tentando propor, por isso a igreja cada vez mais se tornava irrelevante, desnecessária. E aí então o que esse missiólogo tenta fazer, ele tenta sustentar uma noção básica dessa missão de Deus, da Missio Dei, mas tentou eximi-la dos excessos e das distorções do movimento
ecumênico, do movimento que estava fazendo a igreja se parecer mais com movimentos seculares, mais tentando ver o que Deus estava fazendo no mundo, pensando na ideia sociopolítica e esquecendo da sua tarefa da evangelização e do discipulado. Então Newbigin ele vem tentar resgatar esse conceito original da Missio Dei e tentar eximir esse conceito dos excessos desse movimento ecumênico. E aí então, a próxima sessão do capítulo, o Tim Keller vai mostrar esses dois autores, o Leslie Newbigin e o David Bosch, que são dois autores que são missiólogos e que tratam desse assunto. E ele vai falar que esses autores, eles ressaltam uma mudança que houve no Ocidente, sobretudo no século XX, em que a sociedade ocidental, ela passou por um movimento fortíssimo de secularização e se tornou uma cultura pós-cristã. Tá? O Ocidente, que tinha tido uma influência muito grande pelo cristianismo e se tornou, em muitas culturas, uma sociedade cristianizada, até mesmo aqueles que não eram cristãos eram totalmente influenciados pela crença cristã nos seus comportamentos, nas suas rotinas, nas suas concepções básicas. E aí é interessante a história do missiólogo Newbigin, porque ele era de origem britânica, e aí ele foi ser missionário na Índia. Então ele sai da Inglaterra numa época em que a Inglaterra era cristianizada. Os costumes, a cultura daquela sociedade, mesmo aqueles que não eram cristãos, tinha muito a ver com a vida cristã. Tá? Se você fosse evangelizar alguém, por exemplo, todo um conceito já existia na cabeça daquela pessoa que você poderia simplesmente construir em cima daquilo. Era uma sociedade que valorizava a igreja, que escutava a igreja. Então era um tipo de cultura. Quando Newbigin vai para a Índia, a situação lá é muito diferente, porque não é uma sociedade com uma raiz cristã. Então a abordagem missionária que ele teve que usar e os missionários usavam em países que não tinham uma base cristã era muito diferente de como era usado nas sociedades cristãs. Então, a abordagem, a introdução da evangelização, a própria postura em relação à sociedade como um todo, o fato de não esperar que as pessoas viessem às igrejas, mas que eles tivessem um movimento de saída, de ir até as pessoas. Então, uma série de diferenças tinham que acontecer e pelos missionários saberem disso, eles faziam assim. Para surpresa do Newbigin, muitos anos depois que ele volta para a Inglaterra, ele percebe que a cultura já tinha sido mudada drasticamente, ela tinha sido hiper secularizada, ela tinha se tornado uma sociedade pós-cristã, as raízes já não eram mais, as bases da sociedade não eram mais cristãs. Só que quando ele olha para a igreja continuava tendo o mesmo tipo de abordagem e a mesma postura em relação à sociedade. Ela não mudou nada. E aí então o Newbigin vai falar que isso é um grave erro. E aí nos seus livros ele lançou luz sobre como poderia ser a missão agora da igreja numa sociedade pós-cristã voltada a essa sociedade ocidental que agora já não tinha mais as suas bases no cristianismo. Então ele tenta, nos seus escritos, desenvolver como que a igreja no Ocidente deveria se relacionar com a cultura que agora já não é mais cristã. E aí, para ele, então, o encontro missionário com essa cultura ocidental deveria incluir alguns elementos. Tá? O Bosch ele vai colocar também alguns elementos muito parecidos com esses que o Newbigin coloca, essa necessidade, elementos necessários para esse encontro missionário, mas eu preferi colocar o do Newbigin aqui porque eu acho mais completo.
Em primeiro lugar, ele diz sobre a necessidade de uma nova apologética, de uma nova defesa da fé, de uma nova abordagem em relação à argumentação da visão cristã. E aí, para ele, a principal característica dessa nova apologética é que deveria ser uma apologética que confrontasse uma pretensa e famosa neutralidade da razão secular. O que aconteceu quando a base da sociedade cristã já não era mais fundamentada no cristianismo? Por conta da influência iluminista, a sociedade agora ela passou a ter graves suspeitas e uma rejeição à autoridade, sobretudo a autoridade da fé ou de livros religiosos. Porque depois do iluminismo, o que passou a reinar e o que passou a ser confiável já não era mais aquilo que dependia da fé, mas sim o que dependia da razão. E aí, por conta disso, por ter bases tão diferentes, Newbigin fala, não tem como a igreja se relacionar com essa sociedade pós-cristã não enxergando que eles partem de bases totalmente diferentes. Não tem como você simplesmente pregar a fé cristã para uma cultura que rejeita qualquer ideia de autoridade, que rejeita qualquer ideia de uma fundamentação apística ou de fé, porque é uma sociedade que valoriza e idolatra a ideia da razão, uma razão autônoma, uma razão que não depende de nenhuma crença, o que é uma grande mentira. Então, a abordagem da igreja para uma sociedade como a nossa, que é secularizada, precisa começar com uma apologética que mostre que, na verdade, a razão humana, a razão que nós achamos que é autônoma, que cria lei para si mesma, na verdade, ela é dependente e ela não é neutra dos nossos fundamentos religiosos, das nossas crenças básicas que não são verificáveis cientificamente. Então, toda razão ela vem de alguma crença subjacente, de alguma crença, de algo não verificável que nós acreditamos de início. Então isso é muito importante, isso tem implicações riquíssimas para a maneira como a gente aborda a cultura e a nossa sociedade que nós queremos alcançar. Isso é muito importante e daria assim para a gente falar um semestre só sobre isso. É um ponto dos que eu acho mais relevantes de fato para a nossa abordagem com a cultura. Tá? Então essa nova apologética, resumidamente, ela busca contestar essa famosa neutralidade de uma razão autônoma e secular. Em segundo lugar, um elemento que Newbigin fala que é muito importante para esse encontro missionário da cultura ocidental é o ensino do reino de Deus, a ideia de que Deus não quer salvar apenas almas, mas curar toda a criação, e isso tem um impacto em como que a igreja se relaciona com a sociedade, com a cultura. Em terceiro lugar, a conquista do direito de ser ouvido pela disposição de servir ao próximo de maneira sacrificial. Então, a ideia do Newbigin aqui é mostrar que a igreja não pode ser simplesmente aquela que proclama a verdade, mas que não se relaciona com o mundo, mostrando o amor de Deus, essa disposição de servir o próximo de maneira sacrificial, com ações e não somente com palavras. Então isso conquista o direito de ser ouvido por uma sociedade que é secularizada e que já não mais tem esse apreço que tinha anteriormente para com a igreja, para com a instituição religiosa. Em quarto lugar, um elemento importante nesse diálogo missionário é a preparação de leigos, ou seja, aqueles que não foram preparados por um seminário, para aqueles que não são o clero da igreja, né? Aqueles que não são pastores ou têm algum ofício específico na igreja, a preparação desses indivíduos, desses crentes, para que levem as implicações da sua fé ao trabalho secular e assim transformem a cultura. Ou seja, não é ser crente só na igreja, não é pensar teologicamente
na vocação apenas dos ministros, dos pastores, daqueles que estão diretamente ligados à igreja, mas é uma preparação de todo cristão, do famoso cristão comum, para que eles desenvolvam a sua fé e as implicações da sua fé nos seus trabalhos, na sua vocação. E isso é muito importante nesse encontro missionário com a cultura ocidental. Em quinto lugar, uma igreja como uma comunidade contracultural. Então mostrar como que a igreja ela tem fundamentos muito diferentes dessa cultura secularizada e que, portanto, ela tem por natureza uma confrontação com esses elementos contrários à vontade de Deus nessa cultura secularizada e pagã. Então, a igreja precisa ter esse elemento de distinção em relação a essa cultura secularizada, porque a partir do momento que a igreja se torna igual demais, então ela já é irrelevante, porque ela não propõe nada diferente, ela não propõe nenhuma mudança essencial, porque ela é igual demais. Então isso precisa ser enfatizado nesse encontro missionário. Em sexto lugar, uma igreja unificada que mostra ao mundo a superação das barreiras denominacionais. Então, ou seja, a gente não pode mais enfatizar as nossas diferenças única e simplesmente. Nós precisamos, na verdade, combater o verdadeiro inimigo e não usar de todo o nosso ensino para ficar enfatizando as diferentes igrejas, mas que nós devemos nos unir para de fato mostrar a diferença da igreja para com a sociedade secular. Isso sim deve ser a nossa ênfase, e nós precisamos disso, sobretudo, nesse encontro missionário com a igreja, com a cultura ocidental. Em sétimo lugar, uma igreja global, em que as igrejas ocidentais mais antigas ouçam as igrejas não ocidentais. Então, uma igreja não que tem as suas características ocidentais e orientais, mas uma igreja global, uma igreja que pensa no macro e não somente nas suas peculiaridades. E por último, coragem. E aí, em consequência dos escritos influentes, seja do Lesslie Newbigin, seja do David Bosch, começou a haver um entendimento novo e mais completo do que é a Missio Dei, do que é essa missão de Deus a partir da década de 1990, lá no final do século XX. E esse entendimento novo buscou evitar a secularização da missão que era encontrada nas igrejas liberais ali na metade do século XX. Então Newbigin e David Bosch, eles tentam resolver esse problema. Então daí, dessa narrativa mais abrangente, então, na verdade, essa Missio Dei, ela então é encarada como essa narrativa mais abrangente de que Deus está em missão com o objetivo de renovar a criação inteira. Só que essa nova perspectiva que esses missiólogos levantam realçam acertadamente a proclamação pública de Cristo, não cometendo o erro das igrejas liberais, que acabaram desequilibrando por um lado, mas essa abordagem tanto leva em consideração a missão abrangente de Deus, da renovação de toda a criação, mas ainda enfatiza a necessidade e a nova perspectiva dessa proclamação pública de Cristo como Senhor e esperança do mundo. Tá? Portanto, a necessidade do discipulado, da conversão e do crescimento da igreja. Então, ele entra nessa posição de equilíbrio aqui. E aí, então, surge o movimento contemporâneo da igreja missional a partir já do ano de 98, no finalzinho do século XX. Um livro chamado Missional Church, Igreja Missional, ele apresenta esse mesmo dilema que foi levantado por esses dois missiólogos que a gente citou, em que a cultura já não era mais cristianizada e agora a igreja, portanto, estava no campo missionário para alcançar o mundo moderno, só que era prisioneira da cultura da modernidade e assim não tinha uma alternativa verdadeira a oferecer. Então eles levantam o mesmo ponto que foi levantado no passado por Newbigin e Bosch. E aí então a igreja precisava agora de uma reformulação, precisava ser reformada,
e descobrir novas maneiras de se engajar com essa cultura secular. E as respostas que esse livro e esse movimento da igreja missional, já no final do século XX, deram, fizeram ressoar muitos dos temas que foram levantados anteriormente por esses missiólogos. Então, por exemplo, a igreja como uma comunidade contrastante, a necessidade da contextualização do evangelho, a preocupação não apenas com o crescimento da igreja, mas com a justiça social, para com os movimentos sociais. Então a igreja não somente olhar para si mesma, mas olhar para fora. E o tempo que tudo isso estava sendo discutido era um tempo favorável para essas ideias. E aí então esse termo igreja missional, ele se torna muito popular nos círculos evangélicos já no início do século XXI. E aí então, por conta disso, resulta-se 4 correntes amplas e sobrepostas dentro do diálogo missional sobre a definição do que é ser, então, uma igreja missional. E essas 4 correntes tentam definir, então, a igreja missional de um modo específico. A primeira delas é que ser missional é ser evangelístico, ou seja, é sinônimo de ser altamente comprometido com a evangelização e com missões internacionais. Tá? Talvez os mais conservadores tendem a definir missão desse modo. Então, uma missão ela é definida como levar as pessoas à salvação individual por meio do ministério da igreja. E aí, a ideia de restauração de toda a criação muitas vezes não está presente nesse tipo de definição. É mais uma definição voltada à salvação dos indivíduos, dos filhos de Deus, do ser humano. E não contempla basicamente a ideia mais abrangente de um Deus que está em missão de restaurar todas as coisas, toda a criação. Uma outra corrente defende a ideia de que ser missional é ser encarnacional, a ideia contrária à ideia de atracional. Pensa em Israel no Antigo Testamento, em que foi chamado por Deus e em vários textos mostra a necessidade de as nações ao redor perceberem em Israel uma cultura muito diferente, em que adoravam um Deus verdadeiro, com práticas e rituais muito distintos. Então, ao passo que eles olhavam para dentro de Israel, eles eram impactados pela vida distinta deles, e então eles viam a glória de Deus desse modo. Era um modelo atracional, um modelo que as pessoas vinham e viam. Só que esse tipo de corrente missional mostra que a igreja precisa entender que a sua abordagem ela é encarnacional, tomando como exemplo o que Cristo fez. Então Deus não simplesmente convida as pessoas para que cheguem no céu e reparem nele, mas ele vem à terra e ele se torna um de nós, ele sofre as nossas dores, é tentado como nós somos tentados e passa por todas as coisas que nós passamos. E aí então esse conceito, essa corrente missional olha para esse movimento do Deus encarnado como um paradigma, como um padrão da missão da igreja. Então, na prática, os cristãos que olham para essa ideia encarnacional de sair e não simplesmente de esperar que as pessoas venham até eles, são cristãos que moram geograficamente perto uns dos outros e eles criam uma comunidade forte e rica entre si e então eles se envolvem profundamente na vida civil e coletiva da vizinhança ou da cidade. Então, são famílias cristãs que se mudam para a vizinhança e participam integralmente na vida da comunidade. Descobrem as necessidades dos vizinhos e começam a atendê-las em nome de Cristo. Ou seja, é uma comunidade que vai até onde as pessoas estão e que se envolvem, se interagem. Percebam, não é cristãos isolados sozinhos, mas é uma comunidade que se faz presente dentro de uma vizinhança, dentro de um bairro, e que se envolve com as necessidades, e que procura conhecer as pessoas, e que procura então fazer a diferença ali, servir aquela comunidade de um modo que as pessoas vejam esse amor
de Cristo de maneira prática. Então isso é ser uma comunidade missional, e essa corrente tenta enfatizar esse ponto, né, da encarnação e não somente da atração, de esperar que as pessoas adentrem as nossas igrejas e vejam o que nós estamos fazendo. Em terceiro lugar, uma terceira corrente é que ser missional é ser contextual, uma corrente que ressalta a necessidade da contextualização de cada aspecto do ministério eclesiástico, de modo que a igreja se engaje nessa realidade pós-cristandade, nessa realidade de uma sociedade secularizada, pós-cristã, que já não tem mais as suas bases na crença do cristianismo. Então, ser uma igreja missional para esta corrente exige uma reflexão profunda sobre a cultura e a descoberta de maneiras criativas de comunicação e prática da igreja que tanto se adaptem à cultura quanto desafiem a cultura, o que nós já temos falado há vários capítulos. Então, ser missional é contextualizar, é saber comunicar na linguagem correta, de modo a que se adapte naquilo que deve ser adaptado, que valorize aquilo que deve ser valorizado e que desafie aquilo que precisa ser desafiado por conta das influências do pecado em toda e qualquer cultura. Então, essa corrente enfatiza que ser missional é trabalhar nessa ideia de contextualizar cada aspecto do ministério cristão. Pensando que nós estamos lidando com uma sociedade muito diferente agora da igreja, com uma base muito diferente. Então a gente precisa falar numa linguagem e usar apelos que as pessoas sintam, que entendam. Em último lugar, uma quarta corrente é que ser missional é ser recíproco e comunal. Então essas últimas correntes, elas sempre se fundamentam nas anteriores, tá? Essa corrente aqui, por exemplo, ela fundamenta-se nas passadas, ela acha que todas essas ênfases são corretas, mas ela tem duas conclusões que ela diz, olha, não pode parar até aqui, tem que ter algo a mais. E as duas conclusões são, uma, que Deus já tem uma missão, então a igreja não deve fazer missão criando métodos que atraiam as pessoas a seus cultos, mas que ela deve ser sensível ao que Deus já está fazendo no mundo e então se envolver naquilo. E em segundo lugar, para que a igreja vença a individualidade do iluminismo, a igreja então tem que redefinir pecado, missão e salvação de uma perspectiva coletiva e comunal. Ou seja, por conta do individualismo, eles pregam que vem do iluminismo, né, de você não faz parte de uma comunidade de fé, você não faz parte, a comunidade não deve ditar as suas crenças ou etc, mas cada um é um ser autônomo que precisa chegar à sua razão por si só, então tornando as pessoas muito individualistas. Por uma sociedade como essa, a igreja não pode ficar pregando a salvação como algo que o indivíduo precisa fazer no seu relacionamento com Deus simplesmente. Ela precisa redefinir isso, mostrando a salvação de uma maneira mais coletiva, mais voltada para o mundo, mais voltada para a comunidade. Precisa ser um contraponto desse individualismo, o que tem sérios perigos. Mas até aqui a gente vai, no próximo capítulo, falar sobre os perigos dessas correntes, tá? Mas para essa corrente, missão não é levar as pessoas a se tornar justas diante de Deus, mas incorporá-las a uma nova comunidade que está em parceria com Deus para redimir as estruturas sociais e sarar o mundo. Então essa é a visão dessa quarta corrente. Mas neste capítulo agora, nós falaremos sobre o que essas abordagens têm em comum, quais são as coisas positivas que essas abordagens têm, que nós podemos aprender com elas. E no próximo capítulo, então, nós veremos os problemas que essas abordagens, que essas correntes têm, para que então nós aprendamos também igualmente. E aí então, o Tim Keller vai propor que apesar das sérias e reais diferenças, essas abordagens, essas correntes têm coisas boas em comum. 4 delas. Uma, a era da pós-cristandade. Então,
Todas elas afirmam que, em vez de ser uma força no centro da cultura, o cristianismo ele acabou se movendo para as margens da cultura. E aí então, por conta disso, a gente não pode mais esperar que as pessoas simplesmente venham à igreja por uma pressão social ou pela força do hábito, porque os tempos mudaram. As pessoas já não têm mais essa necessidade, não têm mais essa confiança na autoridade da igreja, e já desconfiam dessa autoridade, já desconfiam de textos sagrados, já desconfiam da própria fé, porque acham que a razão ela é autônoma, ela não depende de crenças. E aí, então, a igreja, sabendo disso, ela não pode esperar que simplesmente as pessoas venham ou que tenham crenças em comum, que dá simplesmente para sair falando Jesus te ama e as pessoas vão saber quem é Jesus, vão concordar com pressupostos de que Deus criou todas as coisas e uma série de outras, o pressuposto de que a Bíblia é um livro confiável. Então não tem como esperar isso. A gente vive numa era pós-cristã e isso é um elemento comum dessas abordagens missionais. Um segundo elemento comum positivo é a ideia do cativeiro cultural da igreja. Ou seja, há uma necessidade de contextualizar a mensagem do evangelho para que ela seja compreensiva e desafiadora àqueles que vivem em uma sociedade pluralista e inserida nessa modernidade tardia. Então, nesse elemento positivo, a contextualização significa que somente em Cristo as narrativas básicas de uma cultura podem ser resolvidas. Somente em Cristo, aquilo que a cultura busca em outras coisas na criação, só em Cristo essa necessidade do coração humano essa necessidade pode ser suprida de fato. E aí, esse é um ponto também que é levantado por essas abordagens missionais e que é um ponto muito importante. Essa necessidade de contextualizar o evangelho de maneira compreensiva e ao mesmo tempo desafiadora. E por último, em terceiro lugar, a ideia de que a igreja e os cristãos são enviados para ser uma bênção. Então, porque o Deus bíblico é um Deus por natureza enviador, um Deus missionário, ele envia a igreja e, portanto, cada cristão ele está em missão, porque Deus o envia em uma missão. E aí, essa ideia é muito influenciada por textos do Antigo e do Novo Testamento que mostram que Deus nunca nos abençoa sem também que Ele nos envie para sermos uma bênção. Que nós não somos um recipiente onde a graça de Deus nos enche, mas que nós somos como canos que recebem a graça de Deus, mas que essa graça passa por nós e alcança outras pessoas, que nós somos enviados para ser bênção aonde Deus nos coloca. Então nós não somos consumidores espirituais, não somos crentes que vão à igreja para receber, para assistir e exigir da igreja como se a igreja fosse uma empresa, uma prestadora de serviços que tivesse como a sua natureza e o seu objetivo principal nos satisfazer, servir de acordo com as nossas pretensões de consumidor. Mas o cristão deveria olhar para a igreja e para a sociedade ao redor como um ambiente de serviço, de ser bênção na vida da comunidade, na vida da sociedade. Então a igreja missional, ela treina e ela encoraja os seus membros a se envolver em missão como indivíduos e como corpo, bem como prepara e envia os leigos, aqueles que sem formação teológica, para ministrar ao mundo. Tá? Não somente mostra a relevância dos ministros, dos pastores, dos missionários, aqueles que trabalham diretamente na igreja, mas mostra a importância de todo cristão enquanto profissionais, enquanto nas suas vocações específicas. Então a igreja essa igreja missional prepara os indivíduos para que eles trabalhem e façam diferença no mundo, seja no testemunho do evangelho, em palavras, ou seja em ação. E por último, uma comunidade contrastante.
é um elemento comum, positivo nessas correntes missionais. A ideia de que a qualidade, a distinção e a beleza de nossa vida comunal precisam ocupar uma parte central do nosso testemunho e missão ao mundo. Então nós precisamos ser uma comunidade que mostra a diferença de quem nós somos, porque nós cremos em um Deus que nos transforma. Então a beleza de tudo isso, a distinção e a qualidade da nossa vida como em comunidade precisa ser uma parte central do nosso testemunho e missão ao mundo, e disso decorre uma série de práticas como igreja, como comunidade que temos, que impacta o mundo positivamente, cumprindo aquilo que Jesus nos manda, né, de sermos sal e luz enquanto comunidade. E aí o capítulo termina com algumas perguntas para reflexão e debate, que novamente eu recomendo muitíssimo que vocês leiam e tentem responder essas perguntas de modo que o que é falado no capítulo possa ser de alguma forma melhor memorizado e melhor praticado por vocês. Então, junte aí algumas pessoas e tente responder essas perguntas para que então você tenha uma compreensão melhor e uma aplicação melhor. Então, eu quero desejar que vocês tenham um bom tempo de reflexão sobre isso e então nos vemos na próxima aula. Que Deus os abençoe.